Olá, olá, olá Brasil, olá América. Estamos aqui mais uma live do Legado. Uau, que delícia! Faz tempo, hein, que eu não apareço por aqui. Que gostoso. Vamos chegando, gente. Vem para essa live porque vai ser incrível essa live. Deixa eu chamar o povo aqui. Vamos convidando a galera para entrar. Vamos chegando. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Vamos lá, quem for entrando já vai enviando um aviãozinho aí para pelo menos 5 pessoas. Quero todo mundo nessa live porque vai ser muito legal esse bate-papo. É um assunto que a gente já vem falando há algum tempo, mas hoje a gente trouxe uma especialista para falar desse assunto. Tô muito feliz mesmo hoje. Muito grata, né? A Deus por poder estar aqui nesse dia com essa convidada super, super especial que a gente vai receber. Então, vamos lá, minha gente. Vamos lá, vamos chegando. Muito bem. Olá, Vini. Olá, a Liana já está com a gente. Pessoal, queria agradecer mais uma vez quem está chegando aqui. Quem está chegando já vai compartilhando, vai convidando mais gente. Queria lembrar para vocês sobre o Legado. Legado é um canal de transbordo, é um canal de compartilhamento de ideias, de compartilhamento de ensinos, não só nossos, mas também dos nossos convidados. É um canal que está cheio de conteúdo bacana, não só aqui, como lá no YouTube. No nosso canal do YouTube tem muitas lives que a gente já fez, já temos os nossos podcasts lá, com conteúdos caldentos, grossos, cheios de alimento consistente para a gente lá. E o propósito do legado é esse. Como a gente sempre fala, o legado nasceu no coração das nossas famílias, numa mesa de amigos, onde a gente queria realmente deixar muito mais do que herança para os nossos filhos. A gente quer deixar um legado de mudança de vida, de transformação, de novas perspectivas, de empreendedorismo, de acesso. E a gente entendeu que para os nossos jovens receberem esse novo caminho, esse caminho mais acessível, melhor pavimentado para o futuro, que nós precisávamos ter melhores condições de cuidar disso para eles, né? Através da nossa transformação, a vida deles também seria transformada. O legado é para eles, é para nossas futuras gerações. E a gente está aqui para gerar esse impacto. Então a gente precisa muito que vocês estejam com a gente, colaborando, curtindo, consumindo conteúdo. Se inscrevam no nosso canal do YouTube. E se quiserem fazer parte do legado, fazer uma live com a gente, gravar um podcast, compartilhar coisas, testemunhos, entrem lá na nossa bio e preencham o formulário, deixem ali suas informações, a nossa equipe vai entrar com você, em contato com você, né? E é isso aí. Agora eu quero chamar a nossa convidada muito mais que especial. Vou mandar aqui um convitinho para ela. E é com muita, muita alegria, com muita honra, gratidão que eu convido Liane. Olá, querida! Que bom estar aqui com vocês. Que bom! Obrigada, Liane. Um prazer receber você aqui. Liane é psicóloga, health coach, life coach de mulheres. Tem um projeto lindo chamado Divinamente Mulheres, que tem transformado vidas. Hoje eu curti ali uma live sua, foi, meu Acabei Deus. de sair de uma live. Pois é, eu tava ali fazendo um esquenta. Aí, vamos embora, estamos aqui para servir. Tava fazendo um esquenta e achei muito lindo o propósito do seu trabalho, porque ele diz tanto sobre nós também aqui, né? Como eu falei ali um pouquinho na introdução, a gente sentiu tanta necessidade de deixar algo diferente para os nossos filhos
que entendemos que precisávamos também desse apoio, Que né? E até bacana. por isso que a gente começou a alinhar, né? Que tema vamos falar nessa live, que tema vamos falar. E você levantou um tema que eu achei assim incrível, porque tem tudo a ver com o legado, tudo a ver com o nosso chamado, que é cuidar Né? da família para que as futuras gerações sejam mais saudáveis. Como que a gente faz isso, Liane? Então, primeiro eu queria dizer que é muito bacana mesmo a ideia de vocês de deixar algo para alguém, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo em que ninguém quer deixar nada para ninguém. É o mundo do Do meu. egoísmo, é o mundo do primeiro para mim, farinha pouca, meu pirão primeiro, mas graças a Tá. Deus ainda existem pessoas que elas se importam com o outro. E quando o outro é a futura geração, né? É a nossa geração depois da gente, isso então a gente muda o mundo, né? E quando eu falei para você, vamos falar de saúde emocional, por quê? Porque todas as pesquisas já mostram, neurociência já mostra, que existem pessoas com total capacidade cognitiva de estar em grandes empresas, mas por causa da falta de saúde emocional, elas acabam colocando tudo a perder. Ó, Quantas pessoas você conhece que dentro de um relacionamento estão apaixonadas, ele tem um casamento às vezes de anos, se amam, mas por falta de saúde emocional, esse casamento com 25 anos vai para água abaixo. Então, Liane, o que é saúde emocional? Eu fiz aqui algumas anotações porque eu não quero perder absolutamente nada. E eu fiz a seguinte definição: saúde emocional é um estado completo de bem-estar, caracterizado pela minha capacidade de administrar as minhas emoções, inclusive as desconfortáveis. Porque, assim, é um erro a gente falar, por exemplo, que raiva, inveja, medo, tristeza é uma emoção negativa. Não, não. Todas as emoções importam. É um erro acreditar que eu só tenho que ter emoções positivas. Não, não. Todas as emoções importam. Nós somos seres humanos. Agora, o maior desafio é como que eu lido com as minhas emoções? Esse bem-estar, como é que eu consigo esse bem-estar? Porque existem pessoas que quando você olha, de cara você vê se ela tem saúde emocional ou se ela é uma pessoa perturbada. E deixar isso para os nossos filhos, né? Esse legado, né? E eu chamo até de herança mesmo, herança genética, herança moral, herança mental para os nossos filhos. Eu acho que foi um assunto muito importante. Eu acho que você trouxe um assunto muito importante. exatamente. A gente fala bastante disso aqui, né? Como eu falei, a história toda começou assim, né? Como que a gente deixa um caminho pavimentado para eles? Então não é só ensinar a empreender, é ensinar a empreender e a gerir pessoas e a lidar com problemas. E como que você vai fazer isso? Você precisa estar É, inteiro, isso. todas essas capacidades, habilidades para você conseguir avançar. Perfeito, Adriana, perfeito. Eu costumo dizer para as minhas mulheres que eu discipulo, que eu atendo, eu digo o seguinte: olha, nós somos um ser sistêmico. A Adriana é mãe, a Adriana é empresária, a Adriana é youtuber, a Adriana é entrevistadora de podcast. Como que lida com tudo isso? Esposa, filha, como que lida? Nós somos um ser sistêmico. E a gente consegue lidar com essas coisas quando a gente tem saúde emocional. Quando a gente não tem saúde emocional, aí vem estresse, vem fadiga física, mental, intelectual, e aí você começa a perder as suas forças. Quantas pessoas, Adriana, eu atendo, que estão sem força, dizem: Liane, eu oro todo dia para Deus me levar, que eu já não quero mais viver. Isso eu escuto quase todos os santos dias. Isso é falta de saúde emocional, aquele bem-estar. De os desafios estão acontecendo, né? Jesus disse: olha só, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo, então vocês podem vencer também. E ele dizia que a gente teria aflição, e ele fala de ânimo. Ânimo fala de alma. Quando você tem desafios, se a sua alma não está saudável, você não consegue lidar com eles. E aí a gente fala de legado. Aonde entra, Eliane, então, essa questão do legado? Nós somos nós somos seres que trazem bagagem em nós, né? Tudo aquilo que a gente viu, ouviu, sentiu dos nossos pais, tudo aquilo que eles nos trouxeram como valores, princípios, todas as nossas memórias visuais, auditivas, sensoriais, o que a gente sentiu quando viu determinadas situações na infância.
Nossa, tudo aquilo que a gente percebeu como criança, o filtro da criança que ainda não é bem apurado, né? Ali entre os 3 a 7 anos, ela está começando a construir crenças. Aos 12 anos, ela sedimenta as crenças. Ou seja, nesse tempo, Adriana, nós vamos recebendo cargas, padrões de comportamento dos nossos pais, e como crianças nós somos umas esponjinhas. Então, durante esse tempo, né, e dependendo da quantidade, da qualidade de amor que a gente teve dos nossos pais, pertencimento, amor, importância, distinção, os nossos primos não podem ser tratados pelos nossos pais como eles nos tratam. Nós somos seres distintos, nós somos filhos. Conexão. Isso tudo vai moldando os meus pensamentos, os meus comportamentos, os meus sentimentos. Agora, presta atenção, Adriana. Dependendo desse molde, né, desses estímulos que eu acabei de falar, dos nossos pais, se eles são positivos ou negativos, saudáveis ou doentes, é como nós vamos nos formar enquanto adultos. E qual é o legado que os nossos pais deixaram para a gente? Qual é o legado que estamos deixando para os nossos filhos? Porque isso é um ciclo. Papai e mamãe não sabiam sobre inteligência emocional, porque naquela época não se falava nisso. Não sabiam sobre perdão, não, era assim, brigou, traiu, desquite. Na época era desquite, não era nem divórcio. Exato. E aí ninguém se falava de perdão, ninguém se falava de ressignificar a dor. Ninguém ensinou para eles como lidar um com o outro. Era autoridade, autoritarismo, era gritaria, era surras homéricas. E você foi crescendo. E o legado que ele deixou para você... Eu, por exemplo, tive um pai, ele faleceu. O legado que meu pai deixou para mim é o seguinte: ele era um bom vivan. Faça o que você tiver a fim de fazer, ainda que você passe por cima dos seus valores, está tudo bem. Ele foi um homem que me ensinou isso. Agora, eu peguei isso, não peguei isso. A gente, quando fala do nosso pai, a gente ri, porque ele era um bom vivan. Sabe aquele cara que ele fazia o que ele estava a fim de fazer? Não interessava valores e princípios porque ele não teve. Sim. Então, é um ciclo. É um ciclo. Você recebe do seu pai, você passa para o seu filho. Você recebe e vai passando. E esse ciclo interno, ele acaba se externalizando aonde? Nas relações humanas. E esse é o grande desafio da gente deixar um bom legado, né? Exatamente. É como se fosse uma construção mesmo, né? Esses tijolinhos vão entrando, vão Total. construindo ali, construindo essas barreiras mentais que a gente vai tendo. E aí chega o momento do embate. Eu acho que quando eu leio, né, Paulo dizendo lá da eterna batalha, né, da carne contra o espírito, eu sempre penso nessas batalhas mentais que a gente tem, às Muito bom. vezes, né, de pensar nos comportamentos dos nossos pais que a gente não quer replicar e se ver fazendo Padrão sem de pensar, comportamento repetido. É né? verdade. Sem pensar. É verdade. Como que a gente intervém, como que a gente bloqueia isso para realmente mudar o Então, Dri, comportamento, quebrar assim, o ciclo? o que acontece? Quando eu tenho padrões de comportamento repetido dos meus pais, isso significa que eu estou copiando, moldando um padrão de comportamento que foi me ensinado e que eu automaticamente, por ser uma esponja quando criança, eu adquiri para mim, né? Quando nós somos crianças, o nosso córtex pré-frontal ainda não está formado. Então, tudo que os meus pais, que hierarquicamente são as pessoas mais importantes do mundo, e às vezes não são só os pais, tá? São os responsáveis, o treinador, a professora de balé, a professora de matemática, tudo aquilo que eu ouvi, vi, senti, me trouxeram um significado e isso se tornou uma crença para mim. E como eles são as pessoas hierarquicamente importantes na minha vida, eu tomo como verdade. Bom, e durante muito tempo eu lido com aquela verdade. Quando eu entro na fase de jovem para adulto, eu começo a me perceber e começo a perceber que a minha relação ao redor, ou eu tenho problemas de relacionamento, problemas sociais, ou eu entro numa depressão, numa síndrome do pânico, eu começo a ter conflitos internos. E aí, como fazer para que esse legado de saúde emocional comece em mim e que eu dê para o outro? No caso, meus filhos, os meus descendentes. Processo de autoconhecimento. Porque a forma como eu me relaciono comigo vai dizer qual a forma que eu vou me relacionar com você.
Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu não fui amada na infância, eu fui rejeitada, meu pai me abandonou, a minha mãe me batia demais, a minha mãe me xingava, você é burra, você é ignorante, tudo que você põe a mão você quebra, você não vai dar para nada. Isso é muito comum, né? E quando eu fico ouvindo isso, automaticamente eu crio uma crença de identidade totalmente destruída. E aí, papai e mamãe, se você está aqui, eu vou te dar uma dica de ouro, aquela dica de milhões. Cuidado, e eu acabei de fazer uma live sobre isso. Cuidado com o que sai da sua boca em relação ao seu filho. Cuidado com as palavras de bênção ou de maldição que você está atribuindo na vida do seu filho, na vida espiritual e na vida emocional e cognitiva também, porque se ele acredita que ele é burro, ele vai se tornar um burro. Cuidado, cuidado com o que tem saído da sua boca. Então vamos lá, Liane, como é que eu deixo um legado para os meus filhos de saúde emocional? Processo de autoconhecimento. Eu, como psicóloga e life coach de mulheres, eu tenho percebido, Adriana, que quando a mulher ela me procura, a primeira coisa que ela me pergunta, ela fala assim, Liane, eu não sei quem eu sou. Porque nós somos, eu gosto de falar assim, nós somos como uma folha em branco. Deixa eu pegar aqui uma folha em branco. Se bem que isso aqui não está muito branca não, que uma folha em branco. Aí, a gente nasce com essa folha em branco. Conforme a gente vai crescendo, as pessoas vão carimbando. Burra, linda, difícil, lenta, idiota, incapaz, não merecedora. E vão carimbando em nós adjetivos que nós vamos acreditando. E como é que... Chega uma hora que eu já não sei mais quem eu sou. Porque cada um que passou pela minha vida me adjetivou de uma maneira e eu, como uma identidade totalmente destruída, eu aceito tudo. Sim. Quando eu começo a entrar num processo de autoconhecimento, seja fazendo psicologia ou seja processo de coach, porque o processo de coach também faz você se enxergar. Quando você começa a olhar para dentro, você começa a enxergar quem você é. Agora, não é enxergar quem você é de qualquer maneira. Você é imagem e semelhança do Criador, do próprio Deus. Então, existe um molde que ele criou, existe uma forma que ele criou para você, que é uma vida em abundância, em ampla suficiência. E aí é quando eu me deparo e olho para mim e vou buscar lá de dentro aquela filha do Pai, aquela identidade em Cristo Jesus, que muita gente desconhece. Isso é maravilhoso, né? Quem você é em Cristo Jesus? Essa é a questão. Isso é, olha, isso é, acho que foi o aprendizado mais lindo dos meus últimos anos, assim. Eu acredito. Eu sou cristã há mais de 30 anos, me converti, né, vindo de um lar católico, me converti para na igreja evangélica, mas eu sempre tive uma relação com Deus de o Senhor Todo-Poderoso do trono, com cetro de justiça. Eu também, eu também. Né? Medo, eu tinha medo dele, inclusive, porque ele castigava Sim, demais. exatamente. Meu pai foi um pai ausente, né? Enfim, meus pais se separaram muito cedo, então eu tinha mesmo uma dificuldade de me relacionar com ele por causa, A obviamente, da minha figura ausência de pai. paterna. Uhum. E há 2 anos, digamos, desde que aconteceu a pandemia, é que eu me descobri filha. E foi um processo Olha que legal. lindo. Foi um processo lindo de descoberta, porque ele falava diariamente para mim: quem é teu pai? Quem é teu pai, né? Que E eu me lindo. lembrei, né, muitas vezes, e agora a gente falando, eu me lembrei de novo desse filme, da Noiva em Fuga, da Julia Roberts. Aham, aham. Ela tem vários namorados, noivos, tá lá para casar e aí ela foge. E ela sempre faz uma simbiose com o noivo, né? Ela Uhum. sempre vai se adequando. Então ela come o ovo do café da manhã do jeito que ele gosta. E aí, de repente, ela fala que esse é o preferido dela. E aí ela, de repente, vira alpinista, porque o cara é alpinista. E fala Uhum. que esse é o hobby melhor dela, tal. Uhum. Por que eu trouxe esse tema? Porque eu entendi que enquanto eu vivi essa ausência de identidade, né? Eu me vi muitas vezes como ela, né? Eu lembro quando ela se separa desse último noivo, ela prepara todos os tipos de ovos do café da manhã, assim, e ela fica olhando para eles, e aí ela vai provando para ela tentar descobrir qual era o ovo preferido dela. Uau. Porque era a primeira vez que ela se deparava com esse questionamento, porque ela foi confrontada sobre isso, né?
E quando eu me divorciei, há 12 anos atrás, eu passei por um processo semelhante, Uhum, de deixar imagino. de ser a sombra do meu Do ex-marido, marido. que era, né, super Uhum. bem-sucedido, empresário, lá, 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 e eu era a esposa do marido, Isso. né? É isso Então, mesmo. né, eu passei, né, a experimentar quais os tipos de vinho que eu realmente gostava, porque eu só tomava o vinho tinto que ele gostava, Sim. enfim, coisas do gênero. Hoje, com a minha vivência, com os processos de cura pelo qual eu passei, eu vejo quanto essa deficiência de identidade me desencadeou a viver todas essas situações como a noiva em fuga, né? De realmente se deixar fazer uma simbiose com o outro para que ele me aceite. Você acabou se diminuindo para caber no outro. Exatamente. Quando você não sabe quem você é, o que dizem ao seu respeito, tá tudo certo. Você aceita qualquer coisa. Só precisa ter ali quem eu sou. Alguém precisa me dizer. E quando as Exato. mulheres vêm para mim e dizem, Liane, eu não sei quem eu sou, eu falei, muito prazer, eu lhe apresento você. E aí eu começo a buscar de dentro, eu começo a buscar de dentro dela quem ela é. Bom, como é que eu consigo saber isso? Primeiro, quais são os seus valores? O que, que te move? O que você não abre mão? O que você vive debaixo daquilo? Bom, Liane, eu vivo. Bom, a palavra de Deus é um dos valores que eu não abro mão. Pronto, já comecei a entender. Então você é uma cristã. Então, se você é uma cristã, você é filha de Deus. E a palavra diz em João que ele lhe deu o poder de ser feita filha de Deus. Opa! Então já estou começando a criar a minha identidade. Bom, eu sou filha. Então, filha, o que é ser filha? Filha é ser provida, filha é ter alimento, filha é ter direção, filha é ter Ah, provisão. Olha aí, ó, a minha identidade está sendo montada. Os meus atendimentos, eles são feitos à base da palavra de Deus. Não tem jeito. Graças a Deus, eu encontrei no coaching integral sistêmico, Adriana, uma forma aberta de falar da palavra. Porque como psicóloga, eu sigo uma ética. Então, eu não posso falar sobre, eu não posso ministrar numa mulher. Mas como coach integral sistêmico, eu tenho liberdade. Então, quando esse eu guri. começo a ministrar, o fogo desce, a cura vem, a identidade é restaurada. Uau. E aí ela começa, opa, peraí, então eu sou amada? Então aquela rejeição que eu tive na barriga da minha mãe, aquele abandono do meu pai que foi embora quando eu tinha 3 aninhos e nunca mais voltou, aquilo ali foi algo que aconteceu no passado, mas hoje eu posso ressignificar a minha vida e contar uma nova história, deixar um novo legado e ser uma ótima mãe, mesmo não tendo recebido aquele amor. Eu digo, você é a única responsável pela vida que você leva hoje. E Nossa, isso é você é a maravilhoso. única responsável por plantar hoje para colher um futuro maravilhoso amanhã. E aí a cura se estabelece. Então, assim, para resumir a história, saúde emocional a gente só conquista com duas coisas. Primeiro, primeiro de tudo, porque é soberano a tudo, se encontrar em Deus. Eu gosto de brincar que assim, quando você tem um micro-ondas da Electrolux e a Electrolux pifa, quebra, você vai levar na Brastemp para consertar? Você não Claro vai que levar. Você vai levar na fábrica, que é a Electrolux. No máximo, você vai numa assistência técnica. Agora vamos trazer isso para o lado espiritual. Se você é imagem e semelhança, porque Deus que te criou, se você está pifando ou dando defeito, para onde você vai? Para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Você vai para a fábrica, para o dono. Ah, Liane, mas eu não sei, eu não tenho acesso a Deus. Então vai para assistência técnica. Jesus e o Espírito Santo estão aí para te ajudar, para te libertar. Eu gosto de maravilhoso. dizer isso, eu gosto de dizer isso, é uma metáfora que eu uso com elas. E elas falam, gente, eu nunca pensei nisso. Porque quando fala em Deus, de vez em quando, por ela ter tido um pai ausente, um pai que foi abusivo, ela às vezes não consegue ter essa relação direta com Deus. Então, deixa o Espírito Santo trabalhar, vai na Sim. assistência técnica, ele vai começar a te envolver. E aí sim. Então, primeira coisa, se encontrar em Deus. Você é filha, imagem e semelhança do Altíssimo. Segunda coisa, processo de autoconhecimento. Você vai buscar ajuda. Você vai começar a procurar ajuda para você se ouvir. Liane, eu não sei me ouvir, eu sei. 98% das pessoas não sabem se ouvir. Isso mesmo, Ajuda Brasil, só Deus pode curar o espírito, é verdade. Eu ontem estava ministrando e disse assim, gente, olha só,
Existe coach, existe psicólogo, existe psiquiatra, mas ninguém se sobrepõe à soberania de Deus. O psicólogo ele vai te ajudar caminhos para você conseguir se enxergar. O coach vai traçar um plano de ação para você seguir e quebrar suas crenças limitantes. Mas só o Espírito Santo de Deus é capaz de entrar como uma faca de dois gumes e separar alma e espírito, ossos e medula. Não tem como substituir o Espírito Santo. Então, assim, eu tô toda arrepiada aqui. Tem Aqui unção aqui também. nesse lugar. Tem unção nesse lugar. Aleluia! Tem unção nesse lugar. Então eu sempre digo, olha, vá se conhecer. Existe algo maravilhoso dentro de você. Ah, Liane, eu não sou cristã. Liane, eu não sou cristão. Eu tenho uma outra religião. Ei, eu não estou falando de religião. Tudo bem, você é espírita, você é candomblecista, você é da religião dos espíritos. Não importa, eu estou te falando de Deus, eu não estou te falando de religião. Deixa Deus falar com você e aí depois você escolhe o caminho que você vai. Eu tenho certeza que o caminho que você vai escolher é o de Cristo. Porque você pode até não ser um cristão, mas você não pode negar que Jesus foi o cara. Jesus foi amor. Jesus é compaixão. Jesus é misericórdia. Jesus é carinho. Jesus é perdão. E aí ele morre, sobe para o céu e diz assim, olha, gente, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu não consigo deixar o meu espírito. Porque se eu ficar, eu vou atingir aqui meia dúzia de pessoas, mas se eu deixar o meu espírito, vocês farão coisas maiores. E o meu espírito vai ensinar vocês todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa, Adriana. Então Ai, você meu pode Deus. até não ser cristão, mas se você tem o Santo Espírito de Deus ali do teu lado para te ajudar, você começa a dizer assim, peraí, eu quero isso que a Adriana tem, eu quero isso que a Liane tem, então não importa mais espírito, não importa mais entidade, eu quero o próprio Deus em mim. Exato, exato. Sem Maravilhoso, intermediários. Adriana. Sem Sem intermediários, é intermediários, maravilhoso. né? Filha, ligação direta. E você, quando você tem uma ligação direta de filha com o pai, você começa a olhar para os outros como irmãos. E aí tu começa a mudar a tua identidade. Eu olho para a Adriana como uma irmã. A Adriana, quando me convidou para fazer essa live, eu falei, Dri, mas eu chamo Dri porque eu conheci a Adriana essa semana, tá? É que eu sou assim mesmo, é minha irmã em Cristo. Aí eu falei, Dri, eu tenho live às 7 horas da noite, que eu faço toda quinta-feira. Se você não me segue, tá, gente? Divinamente 20. Eu falo de Vou colocar inteligência aqui. emocional à luz da palavra de Deus. E aí eu falei, Dri, eu tenho bate-papo de quinta, que toda quinta-feira eu faço, porque eu levo vida para as pessoas. E aí a Adriana falou, Liane, mas eu queria falar de legado. Eu falei, agora, vambora! Por quê, gente? Porque saúde emocional é um legado que você deixa para sua família. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vim de uma família que ela não teve uma estrutura de conexão, uma estrutura assim que eu falo, sabe aquela família funcional? Que todos se amam, todos se ajudam. Eu não tive, porque eles não tiveram esse ensinamento. Então, eu e meu marido, a gente gosta de dizer que a gente está abrindo uma nova temporada, legado. A partir da minha família, os meus filhos são saudáveis emocionalmente. Eu tenho uma de 21, uma de 22, fez 23 agora, e um de 29, muito bem Uau, casado. Uma uau. nora que é uma filha, eu sou uma sogra maravilhosa, não por mim mesma, mas porque eu entendi que a minha nora é minha filha espiritual, é minha irmã em Cristo. Então, quando eu Ótimo. olho para ela, eu não olho com disputa, eu olho Sim. como soma, como corpo de Cristo, eu discerno o corpo de Cristo. Eu não estou dizendo que eu não tenho falha, não, tá, gente? Eu estou dizendo que quando Jesus entra na tua vida, a tua perspectiva de mundo deixa de ser das tuas crenças limitantes, que o papai e mamãe não souberam. Você viu a vida pela lente deles e eles não tiveram inteligência emocional, talvez, e você começa a ter a lente de Cristo. E aí a saúde emocional chega. Então, dois Exato. caminhos: Isso é maravilhoso. identidade em Cristo Jesus e autoconhecimento. Ou você vai fazer uma psicoterapia, ou você vai fazer um processo de coach integral sistêmico, e não é qualquer coach. A palavra coach está muito, muito, muito pejorativa como a palavra crente, porque pessoas estão se utilizando da palavra crente sem glorificar o nome de Jesus, e pessoas estão usando o nome de coach sem ser um profissional que estuda neurociência, que estuda física quântica, que estuda princípios judaicos cristãos. Não é brincadeira, gente. Você está lidando com vidas. Entendeu, Dri? Uma caixa de Que legado, Pandora. né? É Como uma tem caixa de Pandora. também padre que perde a linha, pastor que perde a linha,
profissional médico que perde a linha, então sejam guiados. Procurem profissionais sérios. Eu, quando atendo uma mulher, e assim, outra coisa que eu sempre digo, eu não procuro um psicólogo porque é muito caro. Gente, presta atenção no que eu vou dizer. E isso é uma experiência minha, e eu entendo quando um profissional ele cobra caro, porque é muito caro a gente se formar, né? Mas eu tenho uma missão, Adriana. Quando uma mulher chega na minha vida, ela não sai da minha vida sem ser atendida. Graças a Deus, hoje, eu tenho um marido que ele entende a minha missão e ele me permite atender uma mulher dentro das condições financeiras dela. Adriana, qual que é o preço disso? Nossa. Qual que é o preço disso? Unidade no espírito, ele já entendeu. E aí, Adriana, você segue a tua missão, porque você já entendeu a tua identidade, você tem saúde emocional. E eu sei, Adriana, que há 2 anos atrás, na pandemia também, eu deitada numa cama, eu disse, para onde eu vou? Eu sou psicóloga formada, só que agora meus filhos cresceram, eu me tornei dispensável. O que eu vou fazer da minha vida na América? E aí eu tive encontro comigo mesma. Eu fiz o método CIS do Paulo Vieira, eu tive encontro comigo mesma. Eu falei, eu tenho tanto para dar, eu não posso mais guardar isso. Há 2 anos atrás que eu comecei a atender só. E hoje eu atendo mulheres de todo mundo, Portugal, Sul Carolina, Carolina do Sul, Califórnia, Rio de Janeiro, Brasil, Goiânia. É assim, porque as pessoas estão precisando do que a gente tem, Adriana. Parabéns pelo podcast, a gente vai gravar. Parabéns pelas lives que você está fazendo aqui no O Legado USA. Parabéns. Melhor é dar do que receber. E assim, estar com você hoje aqui, eu não vou, eu gosto dos inícios, eu gosto dos primeiros começos, dos pequenos começos. Você está aqui, eu estou aqui, a gente está começando, mas não há nada melhor. Eu vi outro dia um Reels de um rapaz que falava numa formatura que ele falava assim, os rios não bebem sua própria água. O sol não se aquece por si mesmo. Melhor é ser feliz, mas é muito melhor quando a gente faz o outro feliz. E a gente está aqui para deixar esse legado, trazer vida para quem está morto espiritualmente, emocionalmente, trazer vida. Isso é o maior legado, saúde emocional. É verdade. Uau, que lindo, obrigada. Eu também estou muito, eu já te falei 1000 vezes isso, estou feliz, estou honrada. Eu comecei a te seguir há pouco tempo. Vou confessar para todo mundo aqui que eu sou tiete do Sandro. Ai, meu marido, ele é uma bênção mesmo, gente. Ele é uma bênção. Eu acho que assim, o que eu acho mais legal é como ele se posiciona no reino. Não tem medo de se posicionar. Não tem filtro. E eu acho que assim, como é difícil a gente encontrar pessoas que estejam dispostos a vestir, corajosas e se exporem, né? Realmente a batalhar pelo reino e deixar seu legado ali dentro do seu chamado. E isso é sensacional. E aí comecei a acompanhar seu conteúdo e eu pirei, porque eu falei, meu Deus, essa mulher é apaixonada por Jesus, que nem eu, preciso chamar ela para participar do projeto. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Me enchi de ousadia um dia e falei, vou convidar a Liane, seja o que Deus quiser. Maravilhoso. E assim, Adriana, eu gosto muito porque Deus fala assim para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, o que a gente fez, né? A gente saiu do nosso Brasil e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele diz uma coisa que eu acho lindo. Sê tu uma bênção. O que é a vida de um ser humano? Para que serve a minha vida se não for para te servir? Para que serve a minha vida se não for para te amar, te servir, fazer você uma pessoa melhor? Para que serve? Adriana, eu tenho encontrado pessoas pelo meu caminho que elas estão com tantos vazios emocionais, tantos vazios existenciais, que elas não têm nada para dar mesmo. Mas quando elas passam pela minha vida, mas quando elas passam pela tua vida, elas não podem sair da mesma maneira. E não importa de alguma maneira a vida, a Zoe, a vida de Deus que a gente tem por dentro, a gente vai oferecer para elas. Ela pode negar? Ela pode negar. Mas quando a gente vem carregada de amor, carregada de unção, dificilmente essa pessoa diz eu não quero. E nós estamos aqui para isso, para servir. Jesus foi o maior servo. Jesus foi o maior psicólogo, Jesus foi o maior coach que já existiu. Acho que tem até um livro falando sobre isso. Ele treinou. Coach em inglês significa treinador. Ele treinou 12 homens. Homens com temperamento fortes, homens sem temperamento algum, homens que
Uns eram com temperamento muito forte, outros homens não se posicionavam, mas todos serviram o reino e multiplicaram a sã doutrina de Cristo. Qual é o Exato. preço disso? Exato. Eu vou comentar uma coisa sobre isso, que até eu tenho feito uns estudos pela manhã e tem sido maravilhoso, assim, as minhas descobertas pessoais com Cristo, né? Mas antes eu queria convidar todo mundo que está online, gente, compartilha essa live, pelo amor de Ai, a Deus. gente podia ter pedido isso no início, né? Pois é, manda para Verdade. todo mundo. Aqui no Legado a gente já está liberado da hora, então não precisamos nos preocupar com acabar, com cair a live na uma hora. Ah, é Conseguimos verdade. romper a barreira da uma hora, mas compartilhem, multipliquem aí, manda pelo menos para 5 pessoas, porque esse conteúdo é imperdível, né? Não só É porque a gente verdade. tem a Liane aqui, uma mulher de Deus apaixonada por Cristo, mas porque tem conhecimento, tá compartilhando coisas sobre o que é mais importante, o que nasceu no coração de Deus, que foi a família, né? E como a gente precisa dessas ferramentas para sanar a nossa família e passar isso para frente, né? Eu vou comentar essa coisa dos apóstolos. Segurei, deixa eu ler um comentário aqui. Lê. Deus nos fez cruzar nossos caminhos por um propósito sobrenatural. Ah, Sou minha grata. seguidora querida. Beijo, meu Intimidade. amor. É. Também sou chat do Sandro desde as novelas e hoje ainda mais pelo posicionamento. Cheguei até você. Legal. Se o Sandro topar, a gente faz um podcast com os dois. Já pensou que coisa mais Bora, linda? bora. Eu fiz o primeiro podcast, fiz o Chosen Cat da Luciana Dulce, não sei se você conhece aqui de Orlando. Menina, Aham. mas que coisa linda que foi esse podcast. Foi a primeira vez que a gente contou sobre a nossa ressignificação do casamento. Nosso casamento era destruído, mas isso é um papo para outra hora. Ó, guarda pro podcast. Uhum. Mas você sabe que esses dias eu estava estudando, eu comecei a estudar, a fazer devocionais às terças de manhã, às 6 da manhã aqui de Orlando, do meu canal pessoal, sobre o livro de João. E aí fomos indo lá, capítulo por capítulo, falando da criação, do chamado, testemunho de João, testemunho de Cristo e tal. E chegamos ali no chamado dos apóstolos. E eu achei tão lindo entender que Deus chamou primeiro, como você disse, todo tipo de personalidade, todo tipo de homem. E chamou essencialmente homens incultos, homens que eram, Indoutos, né, falhos, estavam ali, com exceção de Mateus e Lucas, né, que eram os mais uhum. cultos, mais Intelectuais. letrados, intelectuais, médicos, né, Lucas. Eram pessoas assim, sem todas essas coisas que a gente está falando. Não tinham competências sociais e emocionais de forma alguma. E eram Exato. esses que ele escolheu. Exatamente. E aí eu fico pensando, a gente ficou ali refletindo sobre o impacto da presença de Cristo, né? Porque até Hum, então eles começaram a seguir a Cristo antes dele fazer sequer o primeiro milagre, né? sim, Os primeiros ali, Tiago, Pedro, Pedro. Natanael, né? Eles foram seguindo a Cristo ali antes de chegar em Caná, no primeiro. É. Então, eles foram seguindo o quê? Eles seguiram o Eita, impacto. muito bom, hein? Muito O bom, impacto do encontro com Cristo. Ele simplesmente muito chegou e bom. falou: segue-me. Seguir o quê? Né? Eu tenho minha família para sustentar, segue-me. Então É, imagina aqueles olhos de fogo olhando para você e te falando: é, segue-me. Então a presença do amor, da glória de Deus é através da vida isso. dele gerou um impacto tão forte que eles É não conseguiram isso. resistir ao chamado, Legado. né? Jesus Isso é deixou muito um lindo. legado de amor. Ele deixou esse legado para quem? Para mim e para você. E para você que está assistindo aqui. Liane, mas eu não conheço esse amor. Liane, eu não sei quem é Jesus. Eu nunca experimentei desse amor. Não tem problema, não. Está aberto para você. Porque o dia que um homem como Pedro, pescador, um homem super colérico, sanguíneo, Jesus falou para ele assim: olha, me segue, eu vou te fazer pescador de homem. Ele largou tudo. Ele era um perito na pescaria, ele era um perito. E ele simplesmente largou tudo, sabe por quê? Porque algo atraiu ele. E o que atraiu ele foi exatamente o que a Adriana falou: o amor. O amor tem uma unção específica. Eu não sei você, eu tô sentindo uma unção aqui absurda de amor. Eu me arrepio aqui toda hora. E eu sei que tem pessoas nessa live, né, Adriana? Tem pessoas nessa Super! live que entraram aqui e não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, estão perdidas. Se você está aqui em nome de Jesus,
Eu quero dizer para você, Jesus, ele não veio para os sãos, para os certinhos. Não, ele veio para você que fuma, que bebe, que é doente emocional, para você que está depressivo, para você que está com diagnóstico ruim. Ele veio para você. Porque o único objetivo que Deus tinha, o único objetivo que Jesus tinha e Deus tem é trazer vida e vida em abundância. Olha, Jesus disse assim, olha, aqui no mundo você vai ter aflição mesmo. O negócio aqui vai ficar puxado. E vai ter um determinado momento, isso é Jesus falando, tá, gente? Tô parafraseando o meu Puxado, amado. adorei, é isso aí. E aí ele falou assim, olha só, pessoal, tem uma hora que vai ficar puxado, porque o amor de muito, porque vai aumentar tanto a iniquidade, e a gente está vivendo isso agora. Então Jesus lá, 22 anos, ele falou, vai ter tanta iniquidade que o amor de muita gente vai esfriar. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, se eu venci e eu estou em você, e se você está ligado em mim, e nós dois somos um, eu vou te dar ânimo. Olha, me dá o teu fardo que está pesado e troca comigo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha aí ele falando de tantas coisas. E ele ensinava, ele dizia, olha, não julga ninguém não, só para você não ser julgado. Olha, quando você vê uma confusão, seja um pacificador para que você possa herdar o reino. Então, meu irmão, isso tudo é para você, isso tudo é para você, minha irmã. Nós estamos aqui 9h47 da noite, 10h47 aí do Brasil, cheios de disposição e ânimo, ânimo novo, para dizer para você, tem jeito. Você não precisa estar oprimido, você não precisa estar deprimido, você não precisa estar pedindo para morrer todos os dias. Eu atendo mulheres diariamente, eu sei o que eu ouço. Eu ouço dizer, Eliane, hoje mesmo ouvi, Eliane, eu rezava todo dia, até te encontrar, eu rezava todo dia para morrer, mas eu estou conseguindo ver uma ponta de esperança para a minha vida. Qual é o preço disso? O preço chama-se cruz. É verdade, Jesus está aqui. Jesus está aqui. O preço chama-se cruz. Um dia Deus diz assim, olha, eu vou enviar um homem para que, como um homem trouxe o pecado para a terra, é um homem que legalmente vai ter que arrancar o pecado da terra. E eu vou mandar um homem que vai falar o que eu falo, vai pensar o que eu penso, vai dizer o que eu digo, e ele vai amar vocês de tal maneira, que vai transformar o seu coração de pedra em um coração de carne. Um coração que pode olhar para o outro amando, que pode olhar para o outro restaurando, que pode falar para o outro palavras de vida. E é o que a gente está fazendo aqui. E se deixar, Adriana, eu vou pregar até meia-noite, porque eu sou dessa. Bora, então. Deixa o rio fluir. O amor de Deus, ele é maravilhoso. E Gente. ele está disponível para você. Se você está aqui agora. Não está por acaso, não. Carol, Oliva, você não está por acaso aqui, não. Isso mesmo, foi Deus que te trouxe aqui. Tem vida e vida em abundância. Liane, você está prometendo para mim que depois que eu aceitar Jesus, minha vida vai virar um mar de rosas? Não! Eu estou dizendo que a sua vida, depois de aceitar Jesus, você vai começar a encarar um mar atribulado, segurando e comandando o seu barco. Porque uma coisa que eu sempre digo também, a gente não tem como controlar a tempestade do mar, mas a gente tem como comandar o barco da nossa vida. De que forma as tempestades da vida têm feito com a sua mente? Divinamente vem dizer que você tem como ter a mente de Cristo. Você só precisa se conhecer e conhecer a Ele. Quando você se conhece, sabe quem você é nele e conhece Ele, você começa a ter uma mente calma, assertiva, mansa e humilde. Não é mágica, é unção. É amor, é poder de Deus. Exato. Simples assim. Eu acho que assim, uma coisa que é essencial, e assim, por tudo que eu já passei, eu falo que era meu mantra, né? O Tiago 1. Tiago 1, versículo 2. Tende por motivo de grande alegria, passares por tribulação. Gente, aquilo era uma coisa, assim, era um mistério, mas eu falava, loucura, Deus, se tá escrito aí, vamos lá. Se tá escrito, vamos embora, né? Mas é a gratidão de entender, né? E foi tão lindo. Eu passei por uma situação aqui, cheguei há pouco tempo, né, aqui nos Estados Unidos, passei por uma dificuldade de adaptação do meu filho mais velho. E eu sempre conto esse testemunho aqui. Que um dia eu tava ali, já tinha tentado de tudo com ele, ele bloqueado, fechado, não querendo fazer nada, não queria sair, não queria ir pra igreja, não queria fazer não sei o que, trancado dentro de casa, na cama, 3 dias sem sair, sem tirar o pijama, assim, sabe? Uma depressão mesmo. Qual a idade dele?
18. Uhum. Enfim, grande processo de Depressão imigratória mudança. mesmo. Uhum. Sim, e saiu de ser Luto migratório. o garoto popular que ele era, lindo, Uhum. tal, todo mundo dava atenção, sempre chegou aqui, virou uma ostra, né? Passou por esse processo difícil. E um dia eu estava orando com Deus e chorando e falando: Deus, eu não aguento, já tentei isso, não deu certo, tentei aquilo, não Uhum. deu certo, eu fiz isso, apresentei não sei quem e não deu certo, nada resolve. Senhor, me dá uma estratégia para eu resolver o problema do meu filho. Muito Aí o bom. Senhor me mostrou uma crisálida, né, com a borboleta saindo de dentro dela, naquela fase que ela tá amassadinha ainda, e falou: não atrapalhe o O processo. processo. Eu falei: Coisa parei, linda. Parei aqui agora. parei, Tiro o que eu estou parei, fazendo. Deus é livre, Senhor. parei até de orar, porque o Senhor falou: eu Olha, estou cuidando, deixa que eu vou direção. cuidar. Um mês depois é outro menino, feliz, curtindo, Uau. transformado, sabe, trabalhando, fazendo Talvez as ele coisas. estivesse até opresso e o Senhor ali tratando dele. Exato, por quê? Porque ele precisava passar por esse momento de anonimato, como José passou 12 anos na prisão, para Aham. ele chegar aonde Deus queria, nesse estágio que ele está, que faz parte do Aham. caminho para o chamado dele aqui, que eu tenho certeza, né? E assim, o Então, deserto tem isso, né? O deserto é lugar de você estar com você mesmo, não tem água, não tem comida, você está ali com você, mas no final do deserto os anjos vêm e te servem. é do deserto que você vê a terra prometida. Então, Exatamente. isso faz assim, e aí trazendo de volta para o tema da nossa live, eu vejo o quanto foi importante para mim ter essa serenidade de largar o cabo da nau e falar: entendi, Deus. Então, ele é problema Isso é seu, saúde emocional, isso é teu inteligência emocional. filho, toma que o filho é seu, É cuida isso mesmo. dele então, né? É isso mesmo. E aí eu queria te perguntar, até para orientar aqui as pessoas que estão assistindo. Ok, eu não sabia de nada disso, estava destruída, meus filhos destruídos, perdidos, deprimidos, né? A gente sabe de casos, e aqui a gente ouve toda hora isso, de adolescente que entra com arma na escola, ou que se Uhum. matou, ou porque teve uma overdose. E aí eu me deparo com esse conhecimento, começo a aplicar na minha vida, começo a me sentir curada, mas o caos ainda está instalado na minha família, na minha casa. Como transpor essa parte do processo que eu acho que é a mais difícil, né? Quando você desperta, ainda está naquele processo de reconquista, mas ainda não tem forças para intervir de maneira eficaz na vida dos próprios filhos, ou enfim, da família, do marido. Adriana, a gente tem que contar com a graça. O que é a graça, pessoal? Graça é um favor imerecido que vem do próprio Deus para abençoar os seus filhos, né? Quando as mulheres entram no processo de autoconhecimento comigo, elas começam a acender luzes. E começam, eu gosto de falar dessa metáfora de uma cômoda. Somos como se fosse umas. Sabe essas cômodas que a gente tem em casa, com várias gavetas? Nós somos essa cômoda. E nós temos várias gavetas. Então, quando a mulher me procura, ela está com essas gavetas todas desarrumadas, todas abertas. Toda ela abre, fecha, abre, fecha. Num processo de autoconhecimento, eu começo a abrir uma gavetinha de cada vez. Vou ali, arrumo aquela gaveta com ela, organizo, tiro o que tem que é lixo e coloco a roupa nova. E vou fazendo isso. Aí, quando ela começa a acender essa luz e ver a bagunça, ela já começa a se apavorar. Mas depois que ela começa a organizar as bagunças, ela começa a ficar bem. Só que é ela que está fazendo o processo de autoconhecimento. É ela que está tendo experiências com o Espírito Santo de Deus, não é o outro. E aí a palavra em 1 Pedro diz que é pelo nosso proceder que a gente converte o coração do outro. Então, o maior desafio num processo de autoconhecimento, de cura das emoções, um processo de restauração em Cristo Jesus, é o tempo do processo que você precisa ter paciência, e aí entra a inteligência emocional, para suportar o tempo do processo até que você veja as ervas daninhas sendo retiradas e novos frutos ali nascendo. Porque uma coisa é certa, né? Quando a gente traz um legado de doença emocional, de enfermidades emocionais,
valores não cristãos, princípios quebrados da nossa família, a gente cresce assim meio estragadinho, né? Meio precisando ir para Electrolux, né? Você não entrou aqui agora. A gente precisa para o dono da criação e falar, olha, tô quebrada. E aí tem um processo, né, para consertar, um processo para restaurar, um processo para curar. Alguns levam um mês no processo, alguns o processo é imediato. Encontrou Jesus, aquela alegria vem por dentro, ele começa já a ver a vida de forma diferente, quer pregar para todo mundo, porque é uma alegria que vem por dentro. E outros levam um pouquinho mais de tempo. Agora, o tempo do processo, até que tudo, as ervas daninhas sejam retiradas, uma nova semente, um novo plantio, uma nova colheita chegue, a gente tem que contar com a graça. É só pelo Espírito Santo de Deus. Processo de autoconhecimento, você pode pedir ajuda de um profissional, funciona demais, principalmente se o profissional tem a mesma fé que você. Eu tenho experiência própria disso, mas é o Espírito Santo de Deus que vai te dar todo o direcionamento, toda a capacitação para você esperar o tempo da borboleta sair do casulo e ela poder voar. Porque quando você está olhando uma borboleta, você não sabe o processo de casulo que ela passou. E para se tornar uma borboleta, você precisa passar pelo processo do casulo. Não tem jeito. Ou vocês acham que Jesus foi para aquela cruz? Porque eu gosto de falar sempre assim. As pessoas olham Jesus na parte religiosa, na parte espiritual, mas dificilmente, isso tem me ajudado demais nos atendimentos. As pessoas olham Jesus como um homem que teve uma alma. Jesus era homem. Ele foi ungido por Deus, mas ele era homem. Então, ele sofreu dores na carne dele, quando ele foi crucificado. Ele sofreu dores na alma dele, quando ele chorou no Getsêmani. Você já chorou a ponto de sair sangue? Gotas de sangue do seu corpo? Acho que não, né? Mas Jesus estava num processo depressivo, triste, agoniante, tão grande por mim e por você, que ele chegou a suar gotas de sangue. Para tu imagina o processo neurológico e patológico que ele se encontrou naquela tristeza. E ele também sofreu no espírito, porque quando ele morre, ele se separa do pai dele, até que ele ressuscita e volta para o pai. Então ele sofreu nas 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Então até Jesus passou por um processo para ter a ressurreição. Então se você está aqui hoje, eu li, alguém escreveu aí, que está passando por um tempo que pede até para Deus levar, já não tem mais esperança. Eu vou dizer para você, você está passando por um processo que você precisa passar, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de um profissional, e eu me coloco à disposição, me procura no direct. Você precisa de pessoas, primeiro, que tenham a mesma fé que você. Você precisa, talvez, de um profissional, se você está vivendo uma depressão ou um estado patológico. A gente pode conversar sobre isso, mas o que eu estou falando aqui não é vendendo processo de coach, não é vendendo terapia. O que eu estou falando aqui é de uma unção que quebra todo jugo e é soberana a toda e qualquer ciência. E ela está disponível para mim, eu já peguei, está disponível para a Adriana, Adriana já agarrou e agora está disponível para você que está aqui. Exato. Talvez você esteja aqui nessa noite achando que caiu de paraquedas nessa live. Não, você não caiu. Você está aqui porque existe vida de Deus nessa live. E graças a Deus por essa live. Graças a Deus por pessoas que têm se levantado e se posicionado em Cristo Jesus, mostrando que você tem autoridade em nome de Jesus para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Amém. E toda a obra do mal. Porque uma pessoa que diz que quer perder a vida, tem obra do mal aí, tem opressão espiritual aí, e a gente tem que jogar isso por terra. Porque se ele veio para dar vida e vida em abundância e você não está vivendo isso, alguma coisa está errada. Então, está disponível para você. E se a Adriana me permitir, ao final dessa live a gente pode orar. Vamos orar porque eu acho que é necessário. Eu queria só comentar, eu estou lendo um livro da Lisa Bever, que chama Mulheres com Espadas. Uau, e ela abre o livro... deixa eu pegar ele aqui, peraí. Vou mostrar para o pessoal que... eu acho que é uma leitura... Eu não consigo me abrir, não consigo me imaginar em uma terapia. Aí é que você tem que procurar terapia. Exatamente. Aí é que você precisa de ajuda. Não ande sozinha. Sabe, porque terapia é ferramenta.
De repente você tem 28 anos, não sei se esse 28 é da sua idade, você tem carinha de nova. Como você vai estar daqui a 6 meses? Como você vai estar daqui a um ano? Daqui a 5 anos? Então, começa agora. Vai, Dri. Exatamente. Mulheres com Não Espadas, conhecia. Muito bom. da Lisa Vou Bever. printar aqui. Gente, ela abre o livro dizendo: você é um alvo. Você é um alvo. Por que você é um alvo? Porque Deus criou você com um propósito e um chamado. Uhum. E ele, o inimigo, Uhum. ele fareja o chamado que Deus tem para sua vida. Fica ao derredor, buscando a quem possa tragar. Exatamente. Aí o que acontece? Lá, como aconteceu com Moisés, o diabo sabia qual era o chamado de Moisés, que era libertar o povo Uhum. do Egito. O que ele Uhum. tentou fazer com Moisés? Acabar com a vida dele quando ele era bebê. Uhum. O faraó mandou matar todos ali, os bebês da idade. Exatamente. Queria destruir o Quando propósito. era pequeno, entendeu? Foi o que Herodes tentou fazer com Cristo. Isso Matar mesmo. todas as crianças. A mesma coisa. Né? Então, as pessoas hoje falam muito de eu encontrei meu propósito. Não. O nosso propósito é assumir nosso papel como filhas, Eu escrevi um como livro mulheres, né? falando sobre isso. Como mulheres. E assim, ter essa consciência de que, eu sou um alvo, esse bacaninha aí tá querendo destruir o meu chamado, então agora é que ele vai ver só. Aí é que você se Exatamente. posiciona como filha e como guerreira, né? Como mulher que se levanta e fala assim, eu não vou deixar ele me abalar, não vou deixar ele me impedir de encontrar meu propósito, eu não vou deixar ele me impedir de atender o meu chamado. Eu Porque escrevi Deus um nos livro. chamou para servir, para viver, para deixar o rio de vida fluir em nós e através de nós, para Perfeito. outras vidas. Nós somos canais. Eu escrevi um livro que se chama Eu Não Sei Ser Filha. Está em fase de Uau. edição. E esse livro fala que às vezes você é uma empresária, você é uma ministra ministra da palavra, você é psicóloga, você é coach, você é tudo isso. Mas uma coisa que você não pode deixar de ser é filha de Deus. Porque se amanhã eu não puder ser mais coach de mulheres? E se amanhã eu não puder mais ser psicóloga? E se amanhã eu não puder mais ministrar a palavra na minha igreja? Eu vou estar destruída. Se eu firmar a minha base em quem eu me formei para ser, acabou a minha vida, gente. Agora, quando eu coloco a minha base, eu sou filha, uma posição onde ninguém e nada no mundo vai me arrancar. Só quem pode me arrancar dessa posição sou eu. Quando eu me coloco nessa posição, aí eu sou a melhor coach de mulheres, aí eu sou a melhor psicóloga, aí eu sou a melhor ministra do evangelho, porque eu já entendi o meu chamado. Porque Deus, gente, nunca saiu da posição de pai, mas a gente sai da posição de filha para ser um monte de coisa. E no final a gente não é nada, porque na verdade ele não nos chamou para ter, para fazer, ele nos chamou para sermos filhas. E eu tô lendo alguns Exato. relatos aí dizendo eu pedi para morrer, eu pedi para tirar minha vida, eu não sei quem eu sou, eu estou em busca de respostas. Eu tô lendo o que vocês estão. É. Gente, eu acho que ela acabou desligando aqui. Deixa eu chamar ela aqui de novo. A gente está acompanhando aqui os comentários e olha, Carol, Elis, Igor, né? Tantas pessoas queridas que estão aqui presentes, se abrindo, compartilhando. Obrigada, gente, por realmente por compartilhar com a gente esse pouquinho de vocês. E que bom saber que vocês Pronto, estão. voltei. Voltei, gente, voltei! Então, a gente começa a ser um monte de coisa, acaba não sendo nada. Então, seja filha. Quando você é filha, O aí resto você começa a ser suprida, direcionada, ele te dá instrução e você vai cumprir o seu propósito. Agora, você precisa ter coragem de falar, eu preciso de ajuda. Se você não tiver essa coragem, você vai caminhar sozinho, você vai por um lugar onde não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. a gente não nasceu para ficar sozinho, né? Não, Para caminhar sozinho. não. E é aquilo que você falou, como somos
como somos seres trinos, a gente precisa cuidar dessas três áreas da nossa vida. Exatamente. Porque aí Né? a gente não vai deixar o legado para os nossos filhos. Eu falei para, como é o nome dela? Elis, eu acho. Eu falei, Elis, ela tem 42 anos, ela botou aí. Elis, quando você tiver filho, não sei se você já tem, qual o legado que você vai deixar para eles? De uma mulher que não consegue falar das suas emoções? Não. Você vai deixar um legado e dizer, olha, a mamãe conseguiu, a mamãe passou por um processo espiritual, Jesus me curou, Jesus me libertou, eu consegui me enxergar como uma pessoa importante. Aí você vai criar os seus filhos já vão falar, bom, então peraí, então esse Deus que a minha mãe serve tem uma filha, olha aí, então esse Deus que a minha mãe serve é um Deus que cura, que restaura, que restabelece a minha identidade em Cristo Jesus. Peraí, eu quero esse Jesus. Porque o que mais acontece é pessoas que são cristãs, mas não estão refletindo a Cristo. Então ninguém quer esse Deus. É verdade. Entendeu, Elis? É. Não tem problema. Entendeu? Então, assim, é, existe um molde, né? A palavra diz assim em Romanos 12:2: não vos transformeis, não vos almodeis ao padrão desse mundo. Qual é o padrão desse mundo, gente? É o egoísmo, primeiro eu, segundo você, é comportamentos tóxicos e abusivos, ideologias malignas e demoníacas. Mas ele diz, mas transformai a sua mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, preste atenção. Existe uma fórmula para que você possa experimentar. Para você ter uma experiência, você precisa fazer algo. Transformar a mente. Aí você tem a experiência. Que experiência, Eliane? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Simples, né? É simples. E é É sim, maravilhoso. é simples, só precisa do toquezinho do É, mestre ali. é. Mas precisa se colocar em movimento, né? Como você falou. Precisa. Precisa Precisa. decidir ser curada, decidir melhorar, decidir procurar ajuda. Não teve um único milagre na Bíblia, em toda a história, que não dependeu da ação do receptor do milagre. Exatamente. Tem! Se você não falar, eu quero, eu preciso, Me tem ajuda. misericórdia de mim, Senhor, salva meu filho, Olha para Deus, mim. não enxerga o milagre, olha para mim. Não tem. Então, é preciso se posicionar, por mais que você não tenha força nenhuma. Se há uma força, Isso. Se tem alguém faça, olhando para você e diz, vem que eu te ajudo, agarra. E aí eu gosto de vai. falar assim, o tipo de relação que eu tenho comigo, né? Se eu cuido da minha saúde, da minha saúde emocional, se eu monitoro os meus pensamentos, se eu cuido das minhas emoções em relação aos estímulos que eu recebo do mundo, as aflições, né? Se eu sou reativa demais, tudo isso, tudo isso é um legado que eu estou deixando para os meus filhos. Porque eles são esponjinhas, eles percebem tudo. A relação que eu tenho comigo, a relação que eu tenho com o meu passado, vai determinar a relação que eu tenho com meus filhos, com o futuro deles, com o legado que eu estou deixando para eles. Então, se tem algo que eu gostaria de deixar fixado nessa noite, é: se você não está cuidando da sua saúde emocional por você, cuide pela sua família, cuide pelos seus filhos, porque você vai deixar um legado de saúde emocional para gerações, para os filhos dos seus filhos, para os seus bisnetos. Isso, quando a Adriana me chamou para fazer a live, eu falei: maior legado, saúde emocional. Eu falei no início da live e volto a repetir. Quantas pessoas estão com capacidades cognitivas, com diplomas de PhD, doutores, mas que não têm inteligência emocional, por isso estão jogando tudo a perder. Mas se você está aqui nessa noite, porque Deus escolheu você estar aqui, isso aqui não é jargão de crente, não. Não existe coincidência. Quando Exato. Deus olha para a tua vida, não existe coincidência, existe cristocidência. Ele fala: vem como você está. Vem como você está. Eu tenho um caminho sobre madeira excelente para você. Eu tenho vida em abundância. E quando os problemas vierem, você vai ter a paz que excede todo entendimento, que vai guardar o teu coração. Exato. Então, se tem uma coisa que eu quero que fique aqui, é uma pergunta para você. Qual o legado que seus pais deixaram para você? Agora a segunda pergunta. Eu ia deixar uma, eu vou deixar duas. Qual o legado você está deixando para os seus filhos?
Se os seus pais te deixaram um legado de inteligência emocional, pertencimento, amor, importância, se eles deixaram esse legado, agarra, agarra. Agora, e se eles não deixaram? Você precisa fazer alguma coisa. E o que que você vai fazer com o que fizeram com você? Porque tudo que seus pais fizeram, eles fizeram porque era o que eles sabiam fazer. Era o que eles sabiam fazer. E agora? Está nas tuas mãos a autorresponsabilidade, a minha capacidade de decidir e definir, com a ajuda de Deus, o que eu vou fazer da minha vida daqui em diante. Porque o passado não existe. O passado é só aqui. Que legado você está deixando para os seus filhos? É O isso aí. Vinícius é o seu esposo, Adriana? Não, ele é parceiro do Parceiro do projeto. projeto, né? Que bacana, Eu vou até Vinícius, colocar um obrigada. link. Tá sendo Ele está motivador. replicando ali. Que bacana, É, fixou, que bacana. Ninguém ele é anda nosso sozinho, gente. parceiro. Ninguém É, anda sozinho. Olha o Vinícius servindo vocês aí, coisa linda. Me chamou a é. atenção. Tem a Gisele também do projeto que está aqui. Tem mais uma galera, Legal. né? O Jonadson. Quem mais? Dona Raimunda está sempre aqui A Carol também. Oliva botou: o legado dos meus pais me devastaram a minha vida. E agora, Carol, o que que você vai fazer com o que aconteceu com a sua vida? 10% é o que aconteceu com a sua vida. 90% é o que você vai fazer com o que aconteceram com a sua vida. Com o que acontece com a sua vida. É a regra 10-90. Ela não erra. 10% foi o que aconteceu com você. 90% é o que você vai fazer com o que aconteceram com você, com o que fizeram com você. E aí Jesus entra. Aqui é que Jesus entra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. E esse encontro com ele é inevitável. É. Mas Tem você pode jeito. mudar, Carol. Você pode deixar um legado diferente, se não para filhos, para os amigos, para Começando agora, nesse exato que estão ao momento, seu nessa exata redor. live. Como a gente falou dos discípulos que ele chamou, o encontro com Cristo foi tão impactante que eles não tinham visto milagre nenhum ainda. Só a Exatamente. presença de Cristo já transformou. Então a gente está Exatamente. declarando a presença de Cristo aí na sua casa, nesse Amém. momento, para Amém. transformar a sua vida. Receba, acolha e procure ajuda, levanta a Amém. mão, busca essa cura, porque Deus tem um chamado muito maior para você. Todo mundo tem um chamado, só basta você escutar a voz Exatamente. e saber qual é. Tem muita coisa para você dar ainda. Vamos Vamos orar, orar? Adri? Ora por nós, por favor. Oro, Olha claro. pela Carol, pela Elis, por todos os outros que estão aqui online com a Amém. gente e todos aqueles que vão assistir essa live ainda no futuro. Amém. Bom, Pai, primeiro eu queria te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de falarmos em nome do Teu Filho Jesus. Nós falamos em nome de Jesus e a Tua palavra me garante, Pai, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. Nós estamos aqui em Teu nome, então significa que a Sua presença, ela é palpável, Senhor. Eu posso sentir a sua presença. E agora eu quero interceder pela vida das minhas irmãs Elis, Carol, todos aqueles que estão online agora conosco, e todos aqueles que vão assistir essa live. Pai, eu te peço em nome de Jesus, espírito de discernimento e revelação do pleno conhecimento da tua vontade, Pai. Eu declaro sobre a vida dessas mulheres, desses homens que estão assistindo aqui, o pleno conhecimento da tua vontade, revelação do teu Santo Espírito, Pai. Eles entendendo por dentro quem eles são, quem elas são, o propósito da vida delas, da vida deles, e entendendo algo muito maior. O motivo pelo qual o Senhor enviou o teu filho Jesus. Porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, Pai. E eu me pergunto, quem de nós daria o nosso próprio filho para salvar alguém? Mas o Senhor deu, Pai. E é esse amor que eu peço agora em nome de Jesus. Espírito Santo, derrama sobre os meus irmãos, sobre as minhas irmãs, sobre as pessoas que estão assistindo essa live. Derrama uma porção do teu amor, em nome de Jesus. E se você está aqui nessa noite e você não conhece desse amor, você não sabe quem é Jesus, você só precisa de uma coisa: abrir o seu coração e repetir a seguinte oração. Repete, se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receber desse amor, repete comigo essa oração. Pai, eu não conheço o teu amor. Repete comigo, tudo que eu falar você repete. Mas eu quero conhecer esse amor. E Mas eu eu quero. sei que o caminho é Cristo Jesus. Então agora eu me arrependo, Pai,
de todos os meus pecados. E eu aceito, Deus, Jesus, o teu único filho, que ressuscitou dos mortos, como Citou? Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida, e que eu possa experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade na minha vida. Eu aceito, Senhor, o teu Sei. filho como meu Salvador. E eu oro em nome de Jesus. Se você fez essa oração e você está aqui, escreve o número 1 aí, por favor. Eu quero saber quem foi. Escreve o número 1. Se você fez essa oração, se você sentiu vontade, desejo no coração e fez essa oração, escreve o número 1 para mim. Você agora não é mais uma criatura. Você é uma filha. Você é um filho de Deus. E se você não fez essa oração, Mel Aleluia. Matos, aleluia. A palavra diz, Mel, que o céu, quando um pecador se converte, o céu entra em Aleluia. festa. E nós estamos aqui em festa. Carol, seja bem-vinda à família de Cristo. Jonathan, seja Aleluia. bem-vindo à família de Cristo. Você agora não é mais uma criatura de Deus, você é um filho de Deus. Você agora carrega o Espírito Santo dentro de você. E eu vou te dizer algo. Você precisa procurar uma igreja. Você precisa procurar um irmão, alguém que já conheça um pouco mais da palavra, para começar a discipular você. Porque uma coisa aconteceu no mundo espiritual. Você agora é filho, não é criatura. Mas algo precisa acontecer no mundo mental, na sua alma. Você precisa renovar a mente. Como você vai renovar a mente? Se expondo à palavra de Deus. Para você que não conhece a palavra, pode ser um pouco difícil você ler a Bíblia. Por isso que a igreja existe. Quando você quer se formar em médico, você vai para a faculdade. Quando você quer conhecer sobre tricô, você vai a um curso. Quando você quer conhecer de Deus, você vai para a igreja. Então, procura uma igreja que você possa começar a conhecer e receber da unção. É a unção pela pregação da palavra que cura, salva e restaura. Parabéns para Exato. você que fez a decisão de receber a Cristo. Você vai experimentar coisas sobrenaturais a partir de agora. Aleluia. Aleluia. Que coisa mais linda. Obrigada, Amém. Jesus, por essa Obrigada, oportunidade. Jesus. Obrigada. Eu queria compartilhar, já compartilhamos o canal da Liane. Liane, arroba divinamente20, né? Queria Uhum. compartilhar o meu canal pessoal ali, eu, Adriana Coimbra, toda terça-feira, às 6 da manhã, aqui de Orlando. Eu faço um estudo bíblico, mergulhando na palavra, mostro como que eu faço para estudar, Ai, que mostro as legal, ferramentas, Adriana. as curiosidades, eu ensino ali bem na minha simplicidade, porque eu não sou pastora, não sou Isso. teóloga, mas aqui a revelação que Cristo me dá eu entrego ali na simplicidade. Então, eu queria convidar esse pessoal que chegou aqui com o Que coração aberto legal. para participar desses estudos. Queria convidar vocês para seguir Já a comecei a te Liane. seguir aqui, eu só segui o legado. Ai, maravilhoso. Vou colocar o da Liane agora, E meus divinamente. amores, meus seguidores queridos, se vocês estão aqui, segue a Adriana. A Adriana é uma mulher de Deus. A Adriana, a gente se conheceu agora, tem uma semana. Ela falou comigo e eu já conectei o coração com ela. Sigam a Amém. Adriana, sigam o Legado USA. Eles estão fazendo um trabalho lindo, eles têm um podcast também. A gente precisa ajudar uns aos outros, gente. Não tem sentido na vida se a gente não for colaboradores e participantes da obra de Deus na vida do outro. Eles fazem um É, trabalho lindo, pregando a palavra, pregando em tempo e fora de tempo a palavra de Deus, legado para as novas gerações, para os nossos filhos. Gente, num tempo de dancinha de TikTok, o legado, eu, Adriana Coimbra, meu Deus, eu, Vinícius Rosa, gente, pelo amor de Deus, é ouro, é tesouro. Muito é, obrigada, Adriana. Muito obrigada pelo convite. Foi de fato uma honra para mim. Uma honra para nossa, mim. uau, eu é que digo que foi uma honra ter você aqui. E honra maior ainda ter Cristo aqui, né? É, Habitando nas conversas, ele se essa fez coisa tão linda presente. quando a gente começa a transbordar e compartilhar, a gente sente a presença de Deus, a gente sabe que as É vidas estão sendo verdade. tocadas.
O legado ele veio para falar de empreendedorismo, de acesso, de network, mas ele veio para trazer o reino, Que veio para legal, realmente trazer, sabe, transformação, cada um no seu chamado, que cada um legal. no seu jeitinho, na nossa simplicidade. A gente É, só aprendeu, a gente saiu fazendo isso mesmo. e precisamos de toda oração. Eu vi essa. Você falou que é sua cliente, Intimidade Moda e Acessório, falando que o senhor a chamou para orar por mim, interceder pela minha vida. Eu te agradeço Pronto, muito, olha aí. mas ore pelo legado. Nós precisamos de muita intercessão, porque toda vez que você se levanta em um território novo, para fazer algo novo, para mudar vidas, para tirar vidas da escuridão, há uma retaliação, há uma resistência e nós precisamos dessa intercessão. Nós enfrentamos, né, dificuldades como todo mundo, então precisamos sim das orações de todo É mundo verdade. e compartilhe o seu legado também, né? Faça a Isso. sua parte, compartilhe as lives, compartilhe o nosso canal, compartilhe conteúdo bom, como você falou, em tempos de dancinha do TikTok, vamos compartilhar conteúdo bom, sabe? Tantos convidados que a gente já teve, né? Eu acompanhei a live da Liane hoje, meu Deus, que assunto Poder da poupudo, né? língua. Poder da língua, o quanto é importante, quanto a gente fala as coisas às vezes sem pensar, e isso leva, né, a consequências que a gente nem imagina. Eu sempre falo dos meus filhos, recolhe essas palavras, Isso mesmo, isso né? mesmo. Então a gente precisa aprender esses recursos, né, emocionais, espirituais para avançar, para Isso melhorar, mesmo. para encontrar cura, para, enfim, e estando curados, transbordar na vida dos outros também. Amém. Então, convite para quem estiver aqui com a gente, continuar seguindo, quiser participar do legado, clica lá na nossa bio, tem um formulário, entra lá, deixa seu contato, a gente vai orar por você, a gente vai conversar, vai te chamar para estar com a gente Bacana. aí nas próximas eventos, reuniões, enfim, tem muita coisa planejada ainda para os Que próximos legal. meses, Bacana. mas eu queria agradecer muito, agradeço a Deus primeiro, mas muito, Li, eu sei que está tarde. Não tem Obrigada, problema. Não tem obrigada problema. mesmo. Foi de Você vê Deus que que eu quando é de Deus, não tem nem cansaço. Eu comecei a atender hoje, gente, cedo. Já fiz 6 atendimentos hoje. Uma live, estou aqui na segunda e estou de pé. Porque o amor de Deus faz isso, né? Ele é faz. sobrenatural. E se você Renova. chegou aqui agora, Dri, vai deixar gravada? Vou deixar Porque tem gravada gente que e chegou depois aqui agora. vai lá para o YouTube também depois. Ó, Ateliê Crochê acabou de entrar agora. Você não está aqui à toa. Volta, ali vai deixar gravado, volta live. E você vai ser abençoado. Teve unção, teve Vai. poder, teve cura, teve restauração, teve conversão. Salvação Pronto. Teve e palavra, glória. teve ciência. Vambora. Dria, um beijo, meu amor. Fique com Deus. Foi um Obrigada. prazer. Prazer é todo meu e espero você. E se o Sandro puder participar também do podcast com a gente, estamos organizando o nosso set, como eu Tá. falei, de também de mudança, mas Isso. Fala comigo lá no vamos. WhatsApp. Tamo junta. Beijo, Obrigada, gente. gente. Amei vocês, tá? Divinamente 20 espera vocês lá. Um beijo. Deus Tchau, abençoe. queridos. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.